Danilo Gentili revela como a classe artística é doutrinada pela esquerda e tenta cancelar todos os artistas que pensam diferente deles. Danilo relata como os artistas de esquerda reagiram ao surgimento do stand-up, onde o comediante zoava tudo e todos sem nenhuma censura, e começaram a militar para que a comédia fosse calada. Ele fala sobre como a mídia também entrou nessa onda e começou a criminalizar os comediantes. Porém, o stand-up crescia em todo o Brasil, enchendo sessões e sessões nos teatros. Ele também falou sobre alguns comediantes que no início lutavam contra a perseguição e censura da comédia, mas passaram para o outro lado e começaram a militar contra os remanescentes e pedindo até mesmo a prisão de alguns por fazerem piadas com políticos. Já curte o vídeo? Compartilhe, se inscreva no canal e deixe a sua opinião nos comentários. Vamos conferir o que disse o Danilo. Não diria que o Twitter ficou intelectual, eu diria que o Twitter começou a ser patrulhado ideologicamente. Isso. Eu tenho prints que eu guardo com muito carinho, onde eu e o Gregório do Vivier faz competição para ver quem zoa mais a Dilma. Eu tenho esses prints. Na madrugada nós ficava... Lembra que a gente chegava e falava, hoje o tema da piada é a Dilma. Aí o Gregório zoava a Dilma. Isso nunca mais vai voltar? Por minha parte, é só ele voltar a zoar comigo aí, que eu tô zoando, eu não parei. Então, a gente ficava competindo pra ver por quê. Éramos comediantes que entendíamos que estamos zoando o presidente, seja ele quem for. Agora, respondendo a tua pergunta, né, que momento que realmente eu tenho uma coleção de elogios que a mídia fez pra minha comédia, quando ninguém sabia quem eu era. Pro meu estilo de comédia, pra minhas métricas de piada, pra minha persona no palco, antes da TV. Na TV, pro repórter inexperiente, eu em Brasília, até o dia, em 2010, que estava proibido falar de política na TV, eu estava no CQC e eu falei, então eu vou fazer um show ao vivo na internet, zoando todos os políticos. O politicamente incorreto? Esse show foi foda. E aí esse show, você lembra como é que ficou em Trend Topics 3 dias no Twitter? Foi o UOL que transmitiu. Foi o UOL, eu fui no UOL, o UOL comprou a ideia, eu fui pro Teatro Nacional. Foi pra Brasília, né? Foi pra Brasília, na frente do Congresso, e eu zoei todo mundo. E ali eu percebi que a classe jornalística ficou puta, porque eu falei muito da Dilma e do Lula. Ali eu percebi que... esse show foi a virada. Peraí, não, mas não é assim... E aí eu percebi que dali pra frente começaram a parar de me elogiar e começaram a caçar coisas. Você sempre foi o cara querido da imprensa, eu sempre achei você o cara querido, a galera gostava disso. Você fazia muita propaganda, inclusive, você tinha muito patrocínio. Sim. Você e o Rafinha também, Sim. Né? E aí, quer dizer, veio antes dessa coisa do bebê, da Vanessa, isso foi com você especificamente. Teve 2 pontos de ruptura, tá? Comigo foi quando eu fiz Politicamente Incorreto, que eu zoei todo mundo, eu percebi que os caras... Ei. O segundo ponto de ruptura que eu percebi, que isso foi geral, foi quando a classe artística brasileira, os atores do teatro, começaram a ficar puto com o stand-up comedy. Isso eu peguei essa época. Inclusive você tá falando... E foi depois disso, foi depois... Quando você tá falando de 2010, até tinha a lei, né? Tinha uma lei que era... Até eu me lembro do Porchat no Rio, você aqui em São Paulo, que era uma coisa assim, tipo, lutando contra a censura das piadas. Que essa passeata aí foi até depois. Um pouco antes eu me lembro que o que começou a acontecer foi que a classe de atores do Brasil começou a ficar puta com o stand-up. Por quê? O Cláudio Torres Gonzaga fez uma carta aberta falando para os atores do Rio de Janeiro que por um período os atores do Rio de Janeiro tentaram proibir que tivesse stand-up em teatro. Eu lembro disso. Dizendo que stand-up não era arte, porque tinha piadas ofensivas, e aí os exemplos das piadas que o stand-up era feito para ofender, começou a narrativa que o stand-up era feito para ofender. E sempre era citado como exemplo eu e o Rafinha. Nós dois éramos os grandes vilões da comédia brasileira. Os maiores. Nós éramos os maiores. E principalmente por causa do CQC também. Então começou a ter isso, começou a ter uma panela de comediante no Rio de Janeiro que começava a falar esse humor de São Paulo, começaram a taxar o stand-up como humor de São Paulo sendo do mal. Eu presenciei um chilique, que eu não vou falar o nome da atriz, mas posso falar no seu ouvido. Ah, não.
Aí Não, mas o microfone sai aqui. Era uma atriz global, eu não vou falar o nome dela. Mas eu estava em cartaz no Frei Caneca e eu cheguei e eu tava com 2 sessões lotadas meia-noite. Eu lembro. E ela tava fazendo a peça dela, Globo, Lei Rouanet e o caralho. Eu era só um cara com essa roupa fazendo show. Tinha 2 sessões lotadas. Ela foi até o meu camarim, que eu cheguei antes, tava no camarim, começou a gritar: vocês do stand-up estão aqui, droga! Ah, que saco! Ela deu um chilique. Quem vocês acham que são? Tô fazendo aqui peça pra 10 pessoas e saio aqui ver Safira, vão se fuder, vocês não são atores e não sei o quê. E saiu. Vou te falar o nome. Mas ainda é famosa essa Com essa voz. Global. Com essa voz que ele fez, com certeza é Maria Fernanda Cândido. Não era. Essa voz é da Suzana Vieira. Suzana Vieira, não eu sei, mas e assim... ela deu um puta chilique que eu não entendi nada e saiu. Ou seja, a classe artística, quando viu o stand-up lotar teatro sem precisar pegar lei, sem precisar viajar com um ônibus de produção, tipo, não, mano, nós vamos com a calça aqui, ó. Você vai com sua roupa e lota 3 vezes o teatro. Eles ficaram muito putos. O artista global, ele é o taxista e a gente é o Uber. Isso que aconteceu. Foi aquela transição ali. Mas eu comecei a... Primeiro, tem a inveja, que é isso. Segundo, eu comecei a perceber que tinha um outro ponto de incômodo na tal classe artística com o stand-up. Sabe qual é o outro ponto de incômodo? Para você ser um ator renomado, ir para o cinema brasileiro e ser reconhecido no Festival do Teatro, você faz um curso de teatro na USP, com os professores do teatro. E lá você vai aprender muitas outras coisas além de atuar. Você vai aprender a ser do bem. Você vai aprender a ter a agenda correta social. E quando você entra nessa máquina, eles dão um aval. O sindicato dos atores dá o aval para que você possa ser um ator de verdade. E não é à toa que porque existe uma hegemonia na classe artística brasileira que é da mesma corrente política e ideológica. Ó, eu sou formado em teatro. Você tem toda a razão de falar que o teatro é completamente de esquerda. Eu não sou um cara de direito, Maurício sabe, e eu fui um cara meio jogado de lado no teatro por algumas opiniões. Sei lá, questão de, vou abraçar o teatro para não derrubar. A máquina de produção te rejeitou. Isso, por algumas opiniões diferentes. A linha de produção te rejeitou. Só que eu acho que também existe uma... E aí eu não sei foi quem começou, uma coisa do stand-up pra cá, do tipo, porra, cara, não vou atuar, não vou ser ator, não vou fazer teatro, não vou usar a técnica do teatro. Também acho que tem. Mas aí tá... mas aí que eu quero... esse é o ponto que eu vou chegar. Pra você ser e eu não acho que você tá levando pro lado artístico, técnicas artísticas, e não é esse o ponto. Tá. O que eu tô dizendo é... Público. Não, o que eu tô dizendo é doutrinação ideológica mesmo. Sim, esse foi um ponto de medo que eu vi acontecer. A classe artística brasileira sabe que um ator só chega no topo passando pela linha de produção, aprovação dos professores, aprovação do sindicato, aprovação... Ele está pronto. Aprovação do grupinho. Isso. Eles já viram que a sua opinião está doutrinada de acordo com o que os verdadeiros atores pensam e devem falar. Isso. Quando eles viram o stand-up, eles ficaram com medo. Que eles falaram, peraí, esse merda saiu de Santo André, esse merda saiu do subúrbio do Rio de Janeiro, subiu num palco, encheu 3 sessões de teatro e tá falando o que ele quer sem passar pelo nosso crivo doutrinário. E sabe qual é o argumento? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Porque ele está falando coisas que nós não aprovamos. Ele está defendendo que pode fazer piada de tudo, mas e a nossa agenda? Ele não está com a nossa agenda. Será que é mais agenda ou será que é mais uma coisa do tipo assim, ele não passou pelo que a gente passou fica naquela coisa... Se você não passou pelo que eles passaram, mas rezar a ladainha, você vai ser bem aceito. O jornal vai te chamar de gênio. O problema é que eu acho que tem uma crítica pro stand-up em geral. Eu acho que, inclusive, os stand-ups de esquerda, que é dessa turma e tal... Também, é quase assim, eu até acho assim engraçado, porque os caras acham que eles são aceitos nessa patota, mas essa patota por trás fala assim, é o cara do stand-up. Tem isso. Entendeu? Tem isso. Tem uma coisa, né, tipo, legal, você disse que você é dos bons da turma. Isso. Mas ainda é uma coisinha... Isso. Né? Entre a escória, a gente aceita. Tá, eu vou te ensinar a ser ator em breve. Porque tem esse histórico, que o stand-up é menor, tem esse histórico sim. Tem, mas eu acho que tudo que é popular...
É muito curioso. Primeiro que vamos falar de diversidade. As pessoas falam de diversidade, mas não aceitam outras formas de arte que não seja a que está escolhida como uma arte que seja correta. E que carrega o discurso correto. Que seja. Mas, por exemplo, tudo que é popular no Brasil, ele é meio mal visto pelo lado intelectual. O sertanejo, ele é... Independente do agro ter esquema com sertanejo, o tráfico também tem esquema com funk, mas aqui tem uma ideologia, aqui tem outra ideologia. Então, até mesmo o funk, por ser popular, o sertanejo por ser popular, o futebol por ser popular, tem uma coisa de aversão. Tem porque o popular não quer, o popular não passou pela linha de produção e se doutrinou. O popular é uma pessoa normal. E o não popular, é uma pessoa doutrinada ideologicamente. E o popular, teoricamente, é quem essa galera diz lutar por. Ah, óbvio. E aí você vai ver o quê? Os caras tomam pra eles o título de MPB, música popular brasileira. Aí você vai ver o ingresso pra ver o Chico Buarque, nenhum Não é popular. Nenhum popular. É o carro popular, né? Sabe onde popular vai? No sertanejo. Paga barato, bebe, se diverte, fica feliz da vida. Isso é popular. Famosa polêmica do show do Emicida, né? É o cara que faz show pro povo, mas é sempre 400 assim, reais a o cara é a entrada, música popular brasileira, vai no show do Chico Buarque, não tem dinheiro. Esse é o grande... Os caras se apropriam até do termo popular, mas isso é típico. Agora, não é uma questão de ser popular, é uma questão realmente de se dobrar a ideologia, porque basta lembrar aí que quando identificaram que talvez a Marília Mendonça fosse feminista, então o sertanejo agora com ela é bonito. É aqui, ó, o sertanejo é dela, ela é foda, porque eu acho que ela tá flertando com o feminismo, ela tá flertando com o que a gente tem que falar. Então, olha, todo mundo é ruim, mas ela é boa. Tudo se resume a isso. Então, por exemplo, você tem... Cara, hoje na comédia, como já foi na música, certo? Você tem... a panelinha define quem é o gênio. Quem que é o gênio? É o Caetano Veloso e Chico Buarque. Quem é a panelinha? A panelinha é quem tem a hegemonia do jornal. É um esquema. Ou seja, a panelinha seria o opressor. Porque a gente brinca de opressor e oprimido. Eu já ouvi tanto esse discurso bosta do tipo, não se bate no oprimido, se bate no opressor, sem entender às vezes que o opressor, às vezes é uma reunião de militância também que pode ser opressor. Isso. Claro. Ué, não é? Quem é oprimido? Pega meu número de processo, pega o número de processo do Léo Lins. Quem que tá sendo oprimido aqui pelo Estado? E tem gente a favor de quem tá oprimindo. E mais, né? Eu tava falando, por exemplo, fazer um paralelo do que a gente já viu acontecer na cena de música com a cena artística. Então eles se fecham lá numa panela. Então os caras vão lá e militam lá. Então fica um punhetando o outro. Então o Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil são gênios. O jornal chama de gênios. Aí vai o Odair José, Valdir Soriano, que nem milita contra nem a favor, mas faz o trabalho deles. Popularesco. Popular é o Caetano Veloso e o Gilberto Gil. Quem gosta é pobre. É coisa popularesca. Agora vai o Wilson Simonal, que era um militar, que não gostava desse tipo de ideologia. Intelectualizado. Que o Wilson Simonal, que realmente não queria saber disso por causa que não fazia parte da panela, então ele precisa ser demonizado até ser destruído. E assim é na comédia. Vai o comediante hoje, paga pedágio ideológico, o jornal é um gênio. Vai o comediante, não quer pagar pedágio pra ninguém, tá fazendo lá aquelas coisas dele lá, o tiririca popularesco, ninguém liga. Agora vai o comediante peita, aí é o inimigo, precisa ser destruído. E aí você deu duas batidas, duas porradas em dois comediantes. Como isso sai pros caras, assim? Tu não fica pensando assim do tipo, porra, mano, o Porchat vai ficar puto, como é que fica? Porchat te manda mensagem, porra, Danilão, caralho, a gente tá junto nisso, você já falou com ele. Como é que fica isso pros caras? Cara, na verdade, aquele vídeo... Esse lado político que você às vezes fala assim, puta que pariu, mano, tem que ter convidado pro meu programa, como é que eu chamo o Porchat depois? Puta, vou brigar com o cara. Isso aí eu também ia ter. Entendeu? Cagaço. Essa que é a pergunta que eu te faço. Porque quando você tá batendo na classe artística, uma coisa é você ser o Chris Rock, que não depende da classe artística, ele sobe no palco e fala as merda. Outra coisa é, quarta-feira tem que ter convidado no teu programa. Aí tu tá falando mal da Globo, aí tem o cara lá, o Carlos Tramontina, sabe? Como é que funciona isso pra você? Cara, primeiro assim, aquele vídeo que eu fiz não foi um vídeo sobre uma pessoa, foi um vídeo sobre uma situação. Sim. Onde eu peguei, na ocasião, o Porchat de exemplo e peguei uma outra tuitada de exemplo sobre comediante que fica a favor, o colega da comédia, que sempre tratou ele bem, tá lá apanhando, sendo fuzilado, e o cara, no exato minuto e segundo, faz uma declaração... Ó, eu tô aqui, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é pior que isso, é endossando que o cara é aquilo que estão acusando ele de ser, que é crime. Sim.
endossando um cara de ser um racista, não converso. Então, cara... Ficou uma indireta, né? Ficou uma coisa meio... Né? Nossa, não era sobre o Léo. Mas o que eu tava fazendo um desabafo ali sobre esse tipo de coisa que eu já passei. Então, por exemplo, quando eu falei do Porchat, eu tomei a liberdade de falar dele, porque quando eu fui condenado à prisão, ele também tomou a liberdade de fazer um programa inteiro para falar de mim e levar 4 pessoas lá para ficar me fuzilando e ele ficar, sério? Nossa, será? E aí? Então, na verdade, foi uma reação ao que já aconteceu comigo. Não fui eu que comecei. E quando ele fez isso comigo, eu nem fiz nada. Mas me doeu ver quando tá fazendo com o Léo Lins. Porque quando você tá de fora, eu vejo o Léo Lins e falo, caralho, eu já passei por isso. É muito pesado. E aí, quando você tem a classe de comediante, que eu sei que esses caras puxavam o meu saco, puxavam o saco do Léo Lins. São pessoas que estão no especial do Léo Lins, são pessoas que eu pus pra trabalhar no Comedy Central porque pediu, eu tava lá puxando o saco. Hoje tem carreira também porque é óbvio que a pessoa só progride se ela trabalha bem. Mas são pessoas que você deu oportunidade, a pessoa não tem um pingo de gratidão. Então me doeu o que estavam fazendo com o meu amigo, cara. Porque quando foi comigo eu fiquei quieto. Eu vi o cara fazendo e eu fiquei quieto. Agora tem muito cinismo, cara. O que eu não aguento também, tem esse cinismo que uma das coisas que eu falo no vídeo é esse cinismo da falsa defesa. Então, vai lá, vou defender o Léo Lins, tá? Vou defender o Léo Lins. Ô Maurício, você sabe que o Léo Lins é um bosta, tá? O Léo Lins presta um desserviço à comédia, tá? E eu não sou igual ao Léo Lins, graças a Deus. O Léo Lins faz lá os racismos dele, eu não sou assim, eu sou outro tipo de pessoa superior, sabe? Ao Léo Lins. E eu acho que a gente tinha que... Esses caras verbalizam isso. Eu acho que a gente tinha até que bolar outros jeitos de censurar o Léo Lins. Quem sabe um boicote social. Vamos organizar um boicote social pro Léo Lins parar de trabalhar. Porque essa pessoa tá falando coisas que eu não quero que fale. Eu não quero que essa pessoa... Vamos organizar tipos de censura com o Léo Lins. Agora sim, sabe? Você prender o Léo Lins é demais, aí eu sou contra. Não, prender o Léo Lins, aí, afinal, também sou uma boa pessoa, sabe? Aí o Léo Lins vai lá e fala assim, porra, você viu que o Danilo falou de mim? Que filha da puta, eu sempre fui amigo dele. Não, eu te defendi. Eu sempre fui amigo do Danilo. Eu ajudei o Danilo pra caralho. O Danilo precisava de piada, eu fui lá ajudei a fazer. Indiquei o Danilo no Comedy Central, indiquei o Danilo lá. Aí eu venho e falo assim, nossa, como você é mentiroso, hein, Léo? Falando que eu fiquei do favor da sua censura. Não, eu te defendi. Olha eu falando aí que prender já é demais. Precisamos ver outros métodos, né? Então você imagina, no momento que o Léo Lins tá tomando porrada, eu apareço e a grande defesa que eu tenho pra fazer do Léo Lins é falar mal dele por 20 minutos e no final dizer que a prisão eu sou contra, prender já é demais. E aí falar, não, eu te defendi, vai se fuder. Sem contar, né, meu, que a gente é comediante, a gente sabe o que essas pessoas falam em particular, a gente sabe as posições dessas pessoas em público. Isso que mais pega. Você sabe. Você sabe, não é o vídeo que o cara fez. Não é o que o cara falou em público. público. A imagem que ele vende, né? Não, mas você sabe o que ele tá conjecturando nos bastidores. Você sabe que essas pessoas são a favor da censura. No momento que o cara estava sendo censurado, ele estava lá a favor. Qual que é a reação do mundo com você? As pessoas já chegaram pra você, já teve... Aqui, seu cuzão. Já teve uma coisa assim na tua cara? Cara, sabia que teve uma vez... E vocês podem ir no meu... Quem tiver paciência, vai no meu Instagram e pesquisa. Eu vou dar o ano por cima. Talvez tenha sido 2014 ou 2015, tá? Foi de 2014 a 2016. Quem for no meu feed do Instagram e tiver saco, vai ver essas pessoas lá. Foi um dos ápices de assassinato de reputação que eu passei. Que foi quando eu entrei na lista negra do PT... Quando toda semana eu era racista, fascista. Eu entrei nessa lista, mas eu agradeço você porque você foi o foco. Você tava lá também? Tava. Eu tô na do PT e na do Bolsonaro. Ah, isso é nóis. É nóis.
Tamo nessa. E é muito bom quando você fez um vídeo no Instagram, você fez um vídeo lá, uma galera comenta, aí eu fui comentar, né? A galera falou, seu merda, você fez o L, falando pra mim, assim, a galera não entende. Não, e tá no próprio vídeo a explicação. O cara nem viu o vídeo. Não, e você fala, exatamente. Nem viu o vídeo, ele não viu o vídeo. E você fala Só uma foi lá coisa assim, comentar. mano, eu admiro os comediantes, mano, que sempre bateu em todos, Que é de você. Você tá falando de mim Você é uma também. das pessoas que eu estou Do falando. Oscar. Estou falando de você. E os caras, meu, o Danilo te Isso. odeia. Eu falei, mano, você não tá entendendo. Eu acabei de falar de você do vídeo. Ninguém tá entendendo. Mas vai, fala aí do 2016, que foi a época... Que você perguntou se já aconteceu isso na rua. Então eu tava num ápice de assassinato de reputação, que toda semana na Folha de São Paulo, no UOL, eu era racista, era fascista, entrei na lista negra do PT, aí na outra semana o Instituto Lula me interpelava, na outra semana vinha a censura do Senado Federal, aí na outra semana era outra coisa, assim, foi uma sequência de porrada. Toda semana era ligando, pedindo emprego, então assim, eu tava no olho do furacão, eu era o alvo a ser destruído. E naqueles dias eu saí na rua e passou uma gorda de óculos com algumas outras pessoas. Gorda não. Uma pessoa com... É que você não pode falar... Sobrepeso. Uma pessoa com bastante gordura no corpo. Ok. Passou lá, junto com outro grupinho. E eu tava indo na Paulista encontrar... Não, eu já tinha encontrado minha namorada da época lá. E eu estava voltando com ela na Paulista pela minha casa. Foi próximo do MASP. E essa menina pegou, começou a apontar o dedo na minha cara e falar, você é racista. Olha o racista aqui. Racista desgraçado, você é racista. E começou a gritar alto. E eu parei, caralho, mano, se alguém ver essa menina gritando, vai achar que eu fiz alguma coisa contra ela. E aí, cara, tinham 2 negros que estavam, sabe esses meninos que ficam com colete? Eles estavam com colete azul, Unesco. Sabe esses meninos que foram na Paulista de crachá, pedindo assinatura? 2 desses meninos vieram, falaram pra ela assim, não fale assim dele, que eu adoro ele, eu sou negro. Eu adoro ele, esse cara me diverte, eu conheço o trabalho dele, não é nada disso que você tá falando. Aí pegou, me abraçou e falou, vamos tirar uma foto. Eu falei, porra, com prazer, foi obrigado aí ter me salvado. A menina pegou o braço dele, tirou do meu ombro e falou, você não pode abraçá-lo porque ele é racista. Tipo assim, este negro é meu, como assim você está fazendo uma coisa que eu não quero? Foda. Ela tirou do ombro. Aí eu peguei, tirei foto com ele, deixei ela xingando, dei atenção pra eles, tirei foto com os 2, postei no Instagram agradecendo isso. Quem for no meu Instagram e tiver saco, vai encontrar lá, tá no feed por ali. Eu lembro que eu acho que a primeira vez que você se fudeu... Eu tinha minha ex-namorada de Mas, testemunha assim, desse dia. Eu lembro que você se fudeu O Danilo tá tão na noia que ele já acha foto, já vê testemunha pra ninguém duvidar, tá ligado? Ó, eu vou falar... É que hoje, você fala um bagulho, você mostra. Se você falou uma coisa que não pode, você é mentira, os caras vão e te desmente mesmo com a prova. Eu sei que na todo sua mundo cara. vai procurar. O que você achou das declarações de Danilo Gentili? Concorda que a militância da esquerda, através dos artistas, tenta doutrinar quem quer ser artista? Deixe a sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. E se você quiser aprender a faturar de 2 a 5 mil reais por mês, postando vídeos da forma correta e que monetizam, clique no link da descrição e assista a uma aula gratuita que vai te ensinar a criar canais lucrativos de vários nichos aqui no YouTube. Até a próxima!